Sim, né? Beleza. Então, deixa eu carregar aí para a gente continuar. Então, vê, como eu estava falando, existem três possibilidades que um paciente, três causas, vamos dizer assim, o porquê que um paciente pode ficar com pouco oxigênio. A primeira causa é chegar pouco oxigênio. Se você está num ambiente que tem pouco oxigênio, é óbvio que você vai ter falta de oxigênio, né? A segunda causa é chegar ao oxigênio, mas o seu pulmão não está conseguindo fazer a troca. Lembra da troca? Se o oxigênio não chega no sangue, como é que ele vai chegar no tecido, né? Então, o primeiro problema pode ser a quantidade de oxigênio. O segundo problema pode ser a troca. E o terceiro problema pode ser o transporte. Ou seja, você está num ambiente que tem oxigênio, o seu pulmão está fazendo a troca, ele está chegando no sangue, só que o sangue não está conseguindo transportar. E aí, por exemplo, a anemia. E aí o oxigênio não chega no tecido. Então, se não chega no tecido, o corpo entende que não tem oxigênio. Então, existem vários tipos aí, tá? Depois você dá uma olhada. O tipo de hipóxia, hipóxia anêmica, hipóxia isquêmica, tem aí a definição e a causa disso daí. O que eu queria explicar era cada tipo. Então, veja, baixa concentração de O2 nos alvéolos. Resumindo, pouco oxigênio está chegando no seu pulmão. Então, chegar oxigênio é o primeiro requisito para você respirar. Se você está num ambiente fechado, né, claustrofóbico, como a gente diz, se você está num ambiente que tem pouco oxigênio, não vai entrar oxigênio no seu pulmão. Então, algumas vezes, em algumas situações de doença ou de lugar, não consegue chegar oxigênio da maneira adequada, né? Não consegue chegar na quantidade adequada. Então, pode ser, por exemplo, a poluição atmosférica. Quando a gente, sei lá, aquele caminhão passa, dá uma acelerada e chega a sair fumaça assim, né? A fumaça vem todinha na nossa cara, ou algum carro, sei lá, qualquer tipo de veículo. Então, quando você recebe aquela fumaça, naquele momento você chega a tosse, porque não tem oxigênio ali. Tem outros gases, né? Mas não tem oxigênio. Outra coisa que pode acontecer, um local muito alto, né? Um local que é muito alto, até alguém falou isso semana passada, que tem uma altitude muito grande, tem uma menor concentração de oxigênio. Não sei se você conhece esse local aí, fica mais perto de você do que de mim nesse momento. É lá em Triunfo, né? Aquele Pico do Papagaio. Então ali, se eu não me engano, tem 1.200 e alguma coisa metros. 1.240 metros. Então já é 1.000 metros acima do mar, né? Existe uma menor quantidade de oxigênio ali do que aqui, por exemplo, em Recife. Ou aí embaixo, né? Sei lá, em Serra, em algum lugar. Então, ali já tem menos oxigênio. Isso pode acontecer. Inclusive, tem casos, né, não de altitude, mas de poluição, que pessoas morrem, né? Já vi um caso, acho que foi na televisão uma vez, que uma família estava num barco, né, tipo um iate, sei lá, vamos dizer assim, e duas crianças foram para a casa de máquinas, para a sala de máquinas do iate do barco. E só que lá a máquina começa a liberar gases, que não é oxigênio, são outros gases. E aí essas crianças começaram a respirar, né? Alguns gases são incolores, você não consegue ver. E aí as crianças morreram por conta disso. Começou a respirar aquele gás e começou a faltar oxigênio, porque o ambiente estava com pouco oxigênio. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas, tá? De equipamento, de máquina, tá vazando algum gás. Porque às vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar o gás porque ele é incolor, mas ele pode fazer mal, né? Pronto, quer ver um exemplo mais recente? Aquele da Boate Kiss. Boate Kiss, todo mundo se lembra aí. Que teve a boate lá no Rio Grande do Sul, né? Que pegou fogo. Muitas pessoas ali morreram pela falta do oxigênio, né?
Então, não tinha oxigênio naquele ambiente e aí começou a faltar oxigênio, hipóxia, as pessoas morreram, né? Teve gente que nem conseguiu sair, ficou na porta para sair. Teve gente que botou a cabeça num freezer, né? Porque ali tinha menos gases tóxicos e até a pessoa se salvou, se não me engano. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a troca gasosa. Não está acontecendo a troca. Então, isso pode ser por alguns tipos de doença. Por exemplo, uma asma, quem tem asma, já acontece isso um pouco. Como a asma fica bem fininho, né? O espaço diminui, então entra pouco oxigênio naqueles locais. Então não tem uma troca gasosa efetiva. Outra doença, edema pulmonar, é acúmulo de líquido no pulmão. Então você vê que o edema pulmonar aumentou a distância entre o alvéolo e o sangue. Então ficou mais difícil dele fazer a difusão, ou seja, mais difícil dele fazer a troca gasosa. E tem também a enfisema. A enfisema é quando os seus alvéolos são destruídos. Então, como eles são destruídos, o seu pulmão tem dificuldade de realizar a troca gasosa. E lá na primeira imagem, a letra A, é o pulmão normal, né? O pulmão normal, veja que o sangue mudou de cor, de azul para vermelho, ele realizou a troca gasosa. Vou passar aqui, tá. Então eu falei da enfisema. O que é uma enfisema? É quando o alvéolo, quando você tem uma inflamação no pulmão e o seu sistema de defesa, ele começa a atacar o pulmão, né? Então, um dos principais causas disso é a fumaça do cigarro. Por isso que você já ouviu falar aquela velha frase: ah, quem está do lado da pessoa que fuma fica tão doente quanto a pessoa que fuma, né? Ou fica mais doente, já teve estudos que mostraram que a pessoa fica mais doente do que o próprio fumante. É justamente por conta da fumaça. A fumaça do cigarro, quando ela entra no pulmão da segunda pessoa, né, ela começa a causar inflamação. E aí começa a ativar o sistema de defesa e aos poucos, vai passando 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20 anos e ele começa a deteriorar os brônquios, né, o pulmão, e você pode ter uma enfisema pulmonar. Então, tem que ficar de olho nisso daí. Deixa eu passar isso daqui também. Depois eu digo para vocês. Já ouviu falar? Pronto, a Eduarda disse que já ouviu falar, né? Aí. Então, é porque o cigarro é um vício, né? O vício é sempre difícil de combater. Mas, às vezes, nesse vício, está causando mal não só à pessoa, como também às familiares dela, né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 30 anos. Meu pai tem 66, 67. É isso. Aí, quando ele fumava, ele já contou essa história várias vezes. Ele fumava, porque na época, né, quem tem 60 anos, 50, era muito comum fumar. Mas ele diz que quando eu nasci, ele parou de fumar. No dia que eu nasci, ele largou e nunca mais, até hoje, 30 anos, nunca mais ele voltou a fumar. Porque justamente, você não está prejudicando só você. Como o Duda colocou, quem está do seu lado é um fumante passivo, né? Então você está prejudicando também a sua família. Então tem que ficar de olho. Então beleza, vamos dar uma olhadinha no transporte dos gases. Você já entendeu que o gás só se movimenta com pressão. Você já entendeu que ele sai do pulmão para o sangue, do sangue para o tecido. E o CO2 faz o contrário, do tecido para o sangue, do sangue para o pulmão. Mas como é que acontece esse transporte? Vamos dar uma olhadinha. O oxigênio, primeiro, ele é transportado de duas maneiras. Duas maneiras. Ele é transportado dissolvido no sangue, como se fosse um gás de um refrigerante, dissolvido no líquido, no sangue, ou ele pode ser transportado pela hemoglobina, que é a principal forma, né? Dissolvido no plasma, no sangue, ou pela hemoglobina. Então aqui está o esquema que mostra o transporte do oxigênio.
Vamos acompanhar. Vê, aqui também, gente, tem 3 compartimentos. Alvéolo, esse que está de rosa, vamos dizer rosa, é o sangue arterial. E ali no cantinho que tem células é o seu tecido. Então veja que o oxigênio ele sai do alvéolo e vai em direção ao sangue. Quando ele chega no sangue, ó, uma parte dele fica dissolvida no plasma. Olha quantos por cento fica. 2%. Então, 2% do O2 fica dissolvido no plasma. Só 2%. Os outros 98%, eles entram na hemácia, né? Entram na hemácia e se ligam à hemoglobina. Então, 98% fica ligado à hemoglobina. Ou seja, praticamente a gente precisa da hemoglobina. Se não tiver hemoglobina, a gente não consegue transportar o oxigênio. 98% do oxigênio que você acabou de respirar, ou pelo menos do que fez a troca, ele vai agora para o seu sangue e vai entrar na hemácia e vai se ligar à hemoglobina. Só 2% é que fica dissolvido no sangue, né? Quando chega lá perto da célula, o que é que vai acontecer? Esse oxigênio que estava no sangue, ele vai para a célula. Esse oxigênio que estava dentro da hemácia, ligado à hemoglobina, ele se desliga da hemoglobina, se desliga e também sai do sangue e vai para a célula. Então é nesse momento que o oxigênio está sendo deixado na sua célula, no seu tecido, para você poder sobreviver. Então, dissolvido no plasma ou ligado à hemoglobina. Hemoglobina a gente pode chamar de HB. Se você já fez um exame de sangue aí, às vezes tem assim, ó, HB na requisição. HB total, né? HB alguma coisa. HB é hemoglobina, para saber se a pessoa está com anemia, né, tal, alguma coisa desse tipo. Então, a hemoglobina, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Se você, eu e todos nós não tivéssemos hemoglobina, a gente estava ferrado. Como é que a gente ia transportar o oxigênio pelo sangue? Aí, ó, o livro que eu peguei do livro, ele traz esse exemplo. Ele faz a simulação. Um sangue sem hemoglobina e um sangue com hemoglobina. Olha a diferença. Um sangue sem hemoglobina, você só consegue dissolver 3 ml de oxigênio para cada litro de sangue. Ou seja, cada litro de sangue só conseguiria dissolver 3 ml de oxigênio. Quantos litros a gente tem? 5 litros, né? A gente tem 5 litros. Então é só você multiplicar, ó, 3 vezes 5 litros, né? 3 ml. Deixa eu colocar aqui no chat. 3 ml vezes 5 litros vão dar 15 ml de oxigênio. Então a gente teria 15 ml de oxigênio se nós não tivéssemos hemoglobina. Como a gente tem hemoglobina, a gente consegue dissolver não é somente 3, é 200. 200 ml de oxigênio para cada litro de sangue. Então agora você vai multiplicar 200 ml vezes 5 litros, que vai dar, vezes 5, né? Que vai dar, ó, 1000 ml de oxigênio. Então veja que diferença. Sem hemoglobina, você teria 15 ml de oxigênio. Com hemoglobina, né? Com HB, você tem 1000 ml de oxigênio. 15 ml para 1000 ml é uma diferença gigante. Tudo isso, gente, é em 5 litros, tá? Ou seja, tudo isso é em 1 minuto. Isso é em 1 minuto. Lembra que o débito cardíaco é 5 litros por minuto? 5 litros recebem oxigênio em 1 minuto. Então, a cada minuto, você tem disponível 1000 ml de oxigênio. Cada minuto seu de vida,
você tem disponível 1.000 ml de oxigênio. Só que o corpo, ele é muito inteligente. Tá? Ele é muito inteligente. Ele não vai gastar os 1.000 ml. Porque se acontecer qualquer coisa com você, ficar sem respirar, sei lá, alguma coisa, aí se ele gastar os 1.000, você morre no instante seguinte. Então, como o corpo é muito inteligente, ele é preparado, né? Então, o que é que ele faz? Você tem 1.000 ml disponível por minuto, mas ele só gasta 250, né? Ou seja, ele só gasta 25%. Então, você sempre fica com uma reserva de oxigênio, porque se acontecer qualquer problema fisiológico, você tem ainda 750 ml de oxigênio para você poder respirar, né? Então, isso é muito interessante, né? A gente respira, oxigena o sangue, mas não usa tudo. Deixa lá de reserva. Deixa de reserva caso aconteça alguma coisa. Então, em repouso, só utiliza 250. Se você tem 1.000 e só utiliza 250, sobra 750. Ou seja, sobra 3 minutos. Sobra 3 minutos de oxigênio, né? Toda vez que você respira, você ganha 1 minuto e mais 3 minutos de oxigênio. É assim que acontece, né? É até estranho pensar desse jeito, né? Toda vez que você respira, você ganha mais 4 minutos de vida, né? Pesado pensar desse jeito, mas é verdade. Aí você já viu aquela pessoa que entra na água e fica prendendo a respiração? Eu me esqueci, apneia, né? Acho que é isso. Tem até competição, sai no Guinness, né? Recorde de apneia. Ela tem que usar essa reserva. Essa pessoa tem que usar essa reserva para poder ficar sem respirar na água daquele jeito. Mas em condições normais a gente não usa. A gente só usa 250 ml. Então, quem transporta esse oxigênio, vocês estão vendo que é a hemoglobina, né? A hemoglobina, nossa respiração é totalmente dependente da hemoglobina. Inclusive, quando uma pessoa tem uma hemorragia e vai para a emergência, existe uma transfusão sanguínea que é só hemoglobina, reposição de hemoglobina. Não sei se você já viu aí em Grey's Anatomy, ou ao vivo, ou alguma coisa parecida. Então, a pessoa está com pouco sangue, está com pouco oxigênio, então você coloca, faz uma reposição de hemoglobina para a pessoa poder começar a capturar o oxigênio. Isso aqui eu vou passar também. Tá. Então, já que a gente está falando tanto da hemoglobina, olha a estrutura dela aqui. Quando você olha para isso, você lembra de bioquímica, né? Bioquímica, período passado. Não sei se é uma lembrança boa ou uma lembrança ruim. Então, vamos ver. A hemoglobina é uma proteína. Aí vocês viram lá, né? Estrutura primária, secundária, terciária. A hemoglobina é uma estrutura quaternária, né? Mas eu não quero focar nisso aqui. Dentro da hemoglobina existe um local como se fosse um sítio ativo, que você já escutou essa palavra. Um sítio de ação, um sítio ativo. Esse local é chamado de grupo M. Grupo M é o sítio ativo da hemoglobina. E nesse grupo M existe o ferro, né? O ferro que a gente se alimenta, e é nesse ferro que o oxigênio cola. É nesse ferro que o oxigênio se liga. Então é por isso que existe a anemia por falta de ferro, que é chamada de anemia ferropriva, né? Ou seja, se você consome pouco ferro, vai faltar ferro na sua hemoglobina. Se faltar ferro na hemoglobina, como é que o oxigênio vai se ligar? Se o oxigênio não se liga, como é que ele vai ser transportado? Então a pessoa começa a ficar cansada, né, e tem que descobrir essa causa. Pode ser isso. Falta de ferro, anemia, deixa a pessoa com menos disposição. Olha, Janiele já disse que teve, né? Aí não sei se ficou, né, com fadiga, tal, cansado. Tem que medir, né? Mede a hemoglobina, faz o exame de sangue, demais, né? Então o negócio foi sério mesmo. Mede a hemoglobina,
mede o ferro, aí toma aqueles negócios, aqueles remédios de ferro, né? Vixe, um gosto horrível. Um gosto horrível, aqueles remédios de ferro, né? Porque ele é, tipo assim, um gosto de metal mesmo, pesado, né? Aí come feijão, né? Come feijão, come brócolis, espinafre, fígado, é mesmo. Fígado. Tome fígado para cima, todo dia, no almoço e no jantar. Aí tem que ter isso. Mas também pode acontecer, Janiela, em outra idade. Por exemplo, quando a mulher está grávida, né? Pode acontecer também. Não estou dizendo que você vai ter de novo, não. Espero que não. Mas pode acontecer, porque quando a mulher está grávida, uma parte do sangue dela vai para o bebê, né? Então ela pode ficar com uma anemia também, né? Tanto é que mulheres grávidas, logo no início da gravidez, tomam. Não sei se você já acompanhou uma mulher, né, grávida de perto. Ela toma aqueles vitaminas que tem ferro. Acho que é Noripurum. Tem uma marca que é essa. É ferro com ácido fólico. Ferro e ácido fólico. Ácido fólico é para ajudar o bebê a se desenvolver, né? E o ferro também, né? Mas é para hemoglobina. Então, vê, o oxigênio se liga aqui no ferro, faz um passeio no seu sangue, faz um passeio, dá uma volta, e quando chega lá no tecido, ele dá tchau, né? Se desliga do ferro e vai em direção ao tecido. É só o ferro, a hemoglobina é só um Uber, é um Uber. Ele vai passear com oxigênio e no final ele entrega o oxigênio no destino, que é o tecido, né? Então o papel dele é esse, transportar. Somente isso. Mas isso já é extremamente importante. Então, essa hemoglobina, ela fica em equilíbrio com esse oxigênio. Tá ali a reação, ó, vamos falar de química agora, né? HB, o que é HB? Hemoglobina. HB mais O2 pode gerar HbO2. Ou seja, o oxigênio, quando encontra a hemoglobina, ele pode se ligar à hemoglobina. Do lado esquerdo, onde estão separados, eles não estão ligados. Do lado direito, onde tem HbO2, ele está ligado. O nome da hemoglobina muda quando ela fica ligada ao oxigênio. A gente chama de oxihemoglobina. Oxihemoglobina é quando a hemoglobina está ligada ao oxigênio. Então, não sei se você lembra de química do ensino médio, mas é um equilíbrio, uma reação em equilíbrio. Se você tem muito oxigênio, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Ó, se você tem muito oxigênio, maior oxigênio, o equilíbrio vai ser deslocado para a hemoglobina, ou seja, quanto mais oxigênio você coloca, mais oxigênio se liga à hemoglobina, né? Se você tem pouco oxigênio, aí vai acontecer o contrário. Aquele oxigênio que estava ligado à hemoglobina, ele vai se desligar. Imagine que você está com falta de ar e tem aquela reserva. Não tem a reserva de 75%? Aquele oxigênio que está na reserva, ligado à hemoglobina, ele vai se desligar, porque o seu corpo está precisando daquele oxigênio. Então ele se desliga da hemoglobina e vai em direção ao tecido, porque está precisando de oxigênio. Então veja que é um equilíbrio. Se o oxigênio aumenta, você guarda. Se o oxigênio diminui, você usa o que estava guardado. Aumentou, guarda, diminuiu, usa a reserva, o que estava guardado. E aí, ó, entra o lance do oxímetro. O oxímetro, gente, ele mede quantas hemoglobinas estão ligadas ao oxigênio. Ou seja, imagine que no seu corpo tenha 100 milhões de hemoglobina. O oxímetro, ele mede a porcentagem de hemoglobinas que estão ligadas ao oxigênio. Então, por isso que sai uma porcentagem lá, tá? Sai uma porcentagem, por exemplo, 98%, 95%. O que é que significa 95%? Significa que
De todas as hemoglobinas que você tem, 95% delas estão ligadas ao oxigênio. Ou seja, tem muito oxigênio. Ah, deu 70. Significa que 70% das suas hemoglobinas estão conectadas ao oxigênio. Então, a gente chama isso de saturação. É isso que o pessoal mede no oxímetro. Ah, o paciente caiu a saturação. A saturação do paciente está baixa. Não sei se você já escutou isso. Então, é isso. É a porcentagem de hemoglobina que está ligada ao oxigênio. E essa porcentagem, ela é importante para você saber se o paciente está numa boa condição ou se está numa condição ruim. Tá? Então, veja, esse gráfico ele mostra justamente isso. Ele mostra, vamos entender esse gráfico. Na horizontal é a pressão de oxigênio. Lembra lá? 100 milímetros, 40 milímetros, naquela imagem que eu passei bastante tempo. É a pressão de oxigênio. Na vertical, de cima para baixo, é a saturação da hemoglobina. Saturação da hemoglobina. Então, veja. Deixa eu ver aqui. Então, veja. Vamos pegar aqui dois pontos aqui embaixo, que já está destacado. 100, onde tem assim, alvéolo. Alvéolo tem 100. E tem 40. Aí tem assim, célula em repouso. 100 e 40. Ó, quando a quantidade de oxigênio está 100, ou seja, a pressão de oxigênio está 100, olha quanto está a saturação, lá em cima. Tá vendo? 100, quando a pressão de oxigênio está 100, a saturação atinge lá em cima. Puxa esse tracejado até a linha lá de cima. A saturação está aqui, ó, né? Se você pegar essa linha agora e puxar para a esquerda, você vai ter aproximadamente aqui, não chega a 100%, mas chega a 98%. Vamos dizer assim. 98% de saturação. Né? Se você puxar aqui para a esquerda, 98% de saturação. Isso é se a pressão do oxigênio tiver 100. Agora vai lá na pressão do oxigênio 40. Olha lá, aqui embaixo, 40. Vai acompanhando o tracejado até chegar na linha. Quando o tracejado chega na linha, esse ponto é a saturação. Pega esse ponto agora e vai para a esquerda de novo. Aqui, ó. Veja que já diminuiu, né? Não está mais de 100%, menor do que 90%, menor do que 80%. Ele está aproximadamente aqui 75%, né? Vamos dizer assim. Vou colocar 75%. Ou seja, no sangue, né? 75% de saturação. Ou seja, no seu sangue arterial, está 98% de saturação. No seu sangue venoso está 75% de saturação. Ou seja, no sangue arterial tem mais oxigênio, né? É óbvio. Tá, 98% das hemoglobinas estão ligadas. No sangue venoso, 75% das hemoglobinas estão ligadas. Então, então você vê que mesmo no sangue venoso, esse número ainda é alto, né? 75% estão ligadas. Porque muitas vezes a gente diz assim: ah, o sangue arterial é o que tem muito oxigênio e o sangue venoso é que tem pouco oxigênio. Tudo bem, eu entendo isso. Mas se você olhar esses números, essa frase não está tão correta. 75% de oxigênio do total não é pouco. Não é que o sangue venoso tem pouco, ele tem menos, né? Tudo bem, pouco comparado com o outro, que é 98%. Mas 75% é um valor alto. Então, o sangue venoso tem muito oxigênio. Ele só não tem mais oxigênio que o sangue arterial, né? Ele não baixa de 75 é justamente por conta da reserva. Isso é aquela reserva que a gente viu. Então, está 98, ele usa só 23% do que tem ali e deixa 75% como reserva, né? Aqui. Seguindo.
Então, como eu falei, né, existe essa reserva, né, sangue venoso, saturação de 75%. Se você precisar dessa reserva, ainda tem 75% de oxigênio para você poder consumir, né? Ainda tem essa quantidade. E aí tem algumas coisinhas que afetam essa ligação do oxigênio com a hemoglobina. Tá? Tem alguns fatores que afetam essa ligação, essa afinidade. Vamos começar do primeiro. Temperatura. Aí vocês vão entender por que a gente não pode ficar com febre. Ó, esse gráfico aí, o que é que ele mostra? Ele mostra a saturação de oxigênio, né, na vertical, de acordo com a temperatura que o seu corpo está. Aí aqui tem 3 linhas, prestem atenção. A linha do meio é a sua temperatura normal, né? 37 graus. A linha de baixo, 43 graus. A pessoa está pegando fogo aí, né? Ele colocou um exagero de temperatura. E a outra linha, que é quando a pessoa está com frio, 20 graus. Que também é um exagero, né? 20 graus, você já está aí no 7º dia, né? Na missa de 7º dia. Não tem 20 graus você sobreviver. Então, o normal é 37. Ficando mais quente ou fica mais frio. Ele colocou 2 extremos, né? Muito quente e muito frio. Olha que interessante. Quando o seu corpo aumenta a temperatura, que é 43 graus, quando o seu corpo aumenta a temperatura, vocês estão vendo que a curva ela dá uma deitada? A curva ela dá uma deitada. O que é que significa? Diminuiu a saturação de oxigênio. Ou seja, se você estiver com febre, o oxigênio vai ter mais dificuldade para se ligar à hemoglobina. Isso é super interessante. Quando você está com febre, o oxigênio tem mais dificuldade de se ligar à hemoglobina. Ou seja, fica mais difícil de você transportar o oxigênio. Então, esse é um dos motivos porque não pode deixar a pessoa com febre. Porque ela fica com mais dificuldade de transportar o oxigênio. Claro que tem outros motivos, né? Desnaturação de proteínas que você viu o semestre passado, mas esse é um motivo forte também. E se você está com frio, olha lá aquela linha azul, que é a de 20 graus. Se você fica com frio, a linha ela aumenta. Ao invés dela descer, ela sobe. O que é que significa isso? Aumenta a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Então, quanto mais frio você tiver, mais afinidade o oxigênio tem pela hemoglobina. Onde é que a gente vê isso? Na sala de cirurgia. A sala de cirurgia é muito fria, né? Não sei se alguém já entrou e tal, mas as salas de cirurgia são muito frias. Primeiro, para diminuir a contaminação. Segundo, para diminuir, né, a circulação de sangue. E o terceiro é por conta desse motivo. Quando você diminui a temperatura, o oxigênio se liga mais fácil à hemoglobina. Então a pessoa respira melhor, né? Então por isso que diminui a temperatura, por exemplo, na sala de cirurgia. Essa é a temperatura. Outro fator que também influencia aqui do lado, quantidade de CO2. Quantidade de CO2. O CO2, o normal dele é 40, que é essa linha do meio. A leitura desse gráfico é a mesma do outro, a linha do meio. Se você diminui o CO2, é a linha azul de cima. Se você aumenta o CO2, é a linha vermelha de baixo. Então, você vê aí, ó, quanto maior o CO2, que é a linha vermelha, a laranja de baixo, se você aumenta o CO2, você diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Agora, se você diminui o CO2, você aumenta a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Então, o ideal é que você diminua o CO2, porque vai ficar mais fácil do oxigênio se ligar à hemoglobina.
Então, vou até escrever aqui no chat, tá? Vou escrever as duas situações que são ideais, né? A diminuição da temperatura aumenta a afinidade do oxigênio pela HB. Vou botar HB, tá? Hemoglobina. E o outro, a diminuição de CO2 aumenta a afinidade do O2 também pela HB. Então, são duas situações que favorecem diminuir a temperatura. A temperatura ficou com acento, foi? Depois corrige aí, tá? Diminuir a temperatura e diminuir a quantidade de CO2. Tudo isso aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Um terceiro fator que influencia é o pH do sangue. Aí o gráfico é da mesma maneira. A linha do meio é o normal, a linha de baixo e a linha de cima são dois extremos. O pH do seu sangue normal é 7,4, que é a linha do meio, 7,4. Se você aumenta, vai para 7,6, a saturação de oxigênio aumenta. Se você diminui o pH, você diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Ou seja, resumindo, se o seu pH fica mais ácido, o oxigênio fica mais difícil de se ligar à hemoglobina. Se o seu pH fica mais básico, o oxigênio fica mais fácil de se ligar à hemoglobina. E sabe onde a gente vê isso? A gente vê isso quando a gente está fazendo uma atividade física. Quando a gente faz uma atividade física, lembra lá de bioquímica? Falta oxigênio. O que é que vai acontecer? Vai seguir o caminho anaeróbico, que é produzir aquele ácido lático. Né? Se produz ácido lático. Aquele ácido lático faz você ter câimbras, faz você ficar cansado. Né? Mas uma coisa que ele faz também é deixar o sangue mais ácido. Como ele deixa o sangue mais ácido, o oxigênio fica mais difícil de ser transportado. Então, por isso que você também fica cansado. Porque o pH do seu sangue diminui um pouco e aí diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Então, para completar aí os três, a diminuição do pH, diminui, tá? A afinidade do O2 pela hemoglobina. A diminuição do pH diminui a afinidade do O2 pela hemoglobina. Então, são três parâmetros, tá? Copia e cola aí, que influenciam na afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Vou passar aqui. Então, beleza, hemoglobina, se liga, tal. Outra diferença também, falando de mulher grávida, é a diferença da hemoglobina da mãe para o bebê. Existe uma diferença. A hemoglobina do adulto, né, a gente chama HbA, e a hemoglobina fetal a gente chama de HbF, hemoglobina fetal. Qual é a diferença? A diferença é que a hemoglobina do bebê, do feto, ela tem mais afinidade pelo oxigênio do que a da mãe. Então, os filhos já começam a sugar da mãe aí, dentro da barriga já, né? Ou seja, a mãe respira, oxigênio, respirou. Se ligou à hemoglobina da mãe. Quando esse oxigênio vai para o bebê, ele rouba um pouquinho. Tipo assim, ele pega o dele e pega um pouquinho a mais. Né? Porque a hemoglobina dele tem mais afinidade do que a da mãe. Então, quando o oxigênio entra ali, ele gosta mais dali do que da mãe. Então, ele entra um pouco e mais um pouco. Ele entra o padrão normal e mais um pouquinho. Ou seja, o bebê guarda mais oxigênio do que a mãe. Não é em número, tá? Não é em quantidade, é em proporção. O bebê, proporcionalmente, ele guarda mais oxigênio do que a mãe.
Por quê? Porque se acontecer alguma coisa com a mãe, que ela tiver algum problema respiratório momentâneo, o bebê está mais protegido. Ele tem uma reserva maior do que a mãe, né? Proporcionalmente. Ele tem uma reserva maior do que o adulto. Então, também é um mecanismo de defesa, né, que o bebê tem para ele tentar sobreviver se faltar oxigênio. Por alguns minutos a mais, né? Não são tantos também. Então, aqui, depois de você dar uma olhada nesses fatores, né, que influenciam na ligação do oxigênio à hemoglobina, depois você dá uma olhadinha aí. Para a gente terminar, né, que só falta 15, 14 slides, vamos terminar aí. Tudo isso que a gente viu foi sobre o transporte do oxigênio. Está faltando a gente ver o do CO2. Mas fique tranquilo que é bem mais rápido do CO2. Né? O do CO2, ele é transportado de 3 maneiras. 3. O oxigênio eram 2, o CO2 são 3. Ele pode ser dissolvido no plasma, do mesmo jeito do oxigênio. Ele pode ser ligado à hemoglobina. Ligado à hemoglobina, Lucas? Sim, ele também se liga à hemoglobina, do mesmo jeito do oxigênio. E tem uma terceira opção. Ele pode ser ligado na forma de bicarbonato. Bicarbonato, para quem não se lembra, é HCO3-. Se você olhar, ó, HCO3, aí dentro tem um CO2, né? Tem um CO3, aí dentro tem a possibilidade, está escondido aí, disfarçado, um CO2. Então essas são as 3 formas que ele é transportado. Agora, qual é a porcentagem? Lá no oxigênio era 98% e 2%. Aqui é um pouquinho diferente. Dissolvido no plasma é 7%, 7%. Ligado à hemoglobina é 23%. E na forma de bicarbonato é 70%. Então, o que acontece? O CO2 entra no sangue. 7% fica no sangue mesmo. 93% vai entrar dentro da hemácia. 93% entra dentro da hemácia. Desses 93%, 23% fica lá mesmo, ligado à hemoglobina. E os outros 70%, eles vão ser transformados em bicarbonato. Então, o CO2, eu tenho uma reação aqui embaixo, o CO2 é transformado em bicarbonato e ele vai para o sangue novamente, né? Fica fora da hemoglobina. Então, no final, fica assim: 7% de CO2 no sangue, 23% na hemoglobina e 70% no sangue também, só que é na forma de bicarbonato. É um formato diferente. Aí todos eles vão dar aquele passeio no sangue até chegar no pulmão, né? Quando chegar no pulmão, todos eles têm que ir embora. Os 7% que já estavam no sangue, vai-se embora. Os 23% que estavam ligados à hemoglobina, eles vão se desligar da hemoglobina e vai embora também. E os 70% que estavam na forma de bicarbonato, eles se transformam novamente em CO2 e vão embora também para o pulmão. Então, entrou no sangue, se transformou, passeou, se destransformou e saiu do sangue. Vou usar essa palavra. Tudo que entrou, depois ele vai ter que sair para ele ir embora lá para o pulmão. Então, é importante nós, seres humanos, eliminarmos o CO2. O CO2 ele é um gás necessário, mas ele é um gás que, se ele aumenta muito, ele fica tóxico, né? O CO2 causa diminuição do pH, pode causar uma acidose respiratória e ele pode ser tóxico. Então, os sintomas começam: desnaturação de proteína, depressão do sistema nervoso central, né? Depressão que eu falo não é tristeza não, é diminuir a atividade. Confusão, coma e pode levar a pessoa até a morte. Então, é necessário, é importante
a gente conseguir colocar o oxigênio para dentro, beleza, mas é super importante também a gente conseguir colocar o CO2 para fora. A gente não pode acumular CO2 dentro do nosso corpo. Quando eu dava aula na Nassau de Caruaru, que eu dei uma aula um tempo lá, tinha um professor que fazia corrida, por exemplo. Não sei se você já contou essa história. O professor fazia corrida e ele eliminava mais o CO, ele se preocupava mais em colocar o CO2 para fora do que colocar o O2 para dentro. Né? Quando ele eliminava o CO2, ele dizia que o corpo ficava menos cansado. Era como se ele se concentrasse mais na expiração do que na inspiração. Aí até hoje eu lembro disso, faz tempo já, sei lá, uns 7 anos, que ele falava isso. Beleza, então, primeiro ponto, dissolvido no plasma, 7%. A segunda forma é ligar na forma de bicarbonato. Então veja, aqui você está vendo que tem uma reação. Ó. Tem uma reação aí que o CO2 se transforma em bicarbonato e ele vai em direção ao sangue. Essa reação, né, ela serve como um tampão. Um tampão. Se você voltar aí na sua mente, procurar na sua mente, existem duas substâncias que controlam o pH do nosso corpo. É o bicarbonato e o H+. Bicarbonato e o H+. Então, o bicarbonato, ele deixa o sangue mais básico. E como a gente tem isso na respiração, né, a gente consegue controlar esse pH do sangue. Ou seja, a respiração, ela ajuda a controlar o pH do sangue. Ela é um sistema tampão, né? Sistema tampão. A outra parte que é um sistema tampão também é aqui embaixo. Ó. Quando você transforma o CO2 em bicarbonato, ao mesmo tempo você libera uma molécula de H+. E quem é que captura essa molécula de H+? É a hemoglobina, justamente para não deixar o sangue ficar mais ácido. Então, esse fato de ter bicarbonato, esse fato de controlar o H+, a gente diz que o pulmão ele é um sistema tampão. Ele tem a capacidade de controlar o pH do seu sangue. Né? Então, porque ele controla esses íons. E esses íons influenciam no pH. Passar aqui. Beleza. Então, 7% dissolvido, 70% bicarbonato e 23% na forma de ligado à hemoglobina. Então, lembra que a hemoglobina muda de nome? Lá era oxihemoglobina. Aqui é esse nome aqui, carbaminohemoglobina. Ou seja, hemoglobina mais CO2. Então, 23% das hemoglobinas elas ficam ligadas ao CO2. Né? Lá no oxigênio era quanto? 98%. Aqui é somente 23%. E eu não sei se alguém percebeu a coincidência, mas se você olhar aqui no chat, ó, eu coloquei assim, 98% no sangue arterial, 98% da hemoglobina está ligada ao oxigênio. Vai voltar aí no chat. No sangue arterial, 98% está ligado ao oxigênio. No sangue venoso, essa quantidade diminui. Ela diminui de 98% para 75%. 98% para 75%. Ó, se você subtrair 98 menos 75, vai dar quanto? 23. 23%. É exatamente o mesmo número que está aqui. Ó. Lucas, que mágica. Não, não é mágica. É tudo combinado. Ou seja, vou explicar. Quando você respira sangue arterial, 98% das hemoglobinas estão ligadas com oxigênio. 98%. 23% desse oxigênio vai ser deixado no tecido. Né? Ele não vai sair do sangue, vai para o tecido. Então, nesse momento,
23% das hemoglobinas ficaram o quê? Desocupadas. Ficaram com espaço vazio. Esse espaço não vai ficar vazio por muito tempo, porque esse espaço que foi deixado pelo oxigênio, ele vai ser ocupado justamente pelo CO2. É por isso que esses números são iguais. Ficou livre 23%, o CO2 ocupou os 23%. É tudo combinado, né? Tudo encaixado para ficar ali, tudo batendo, todos os valores estão batendo. Então, no seu sangue venoso, 75% das hemoglobinas continuam com oxigênio, mas 23% estão agora com quem? Com o CO2. Até o CO2 ir para o pulmão e ir embora. Aí o oxigênio toma o lugar dele de volta. Então, depois dá uma olhada com calma, quando você for revisar, nesses números. Que esses números, eles se encaixam, né? Um número explica o outro. Então, quando o CO2 tem que sair do corpo, ele vai sofrer o processo todo inverso, né? O que está dissolvido vai embora, o que estava com hemoglobina se desliga e o que estava na forma de bicarbonato, ele volta a ser CO2 para poder ser eliminado. Tá? Então, resumindo, oxigênio e CO2, eles se ligam à hemoglobina, cada um na sua porcentagem. Eles só se movimentam porque existe uma diferença de pressão dentro do corpo. Para a gente terminar, 7 slides, só para a gente ver como é que o seu corpo controla a respiração. Primeiro, a respiração ela é involuntária, né? Ah, Luca, mas eu consigo prender a respiração, mas eu consigo respirar mais rápido. Consegue, mas é por pouco tempo. Tem aqueles filmes, né? Aqueles filmes ou aquelas cenas de seriado, de filme, que a pessoa tenta se matar, aí se joga, né, na banheira e não consegue. Por quê? Porque você até consegue prender sua respiração, mas por um certo tempo. A respiração é um controle mais involuntário. Então o personagem prende a respiração, se joga na banheira tentando se matar, mas quem manda nele, na respiração, não é ele, é o corpo dele. Então o corpo vai lá e diz, não, você vai respirar. Aí a pessoa se levanta se engasgando, né? Enfim, tem outras formas muito mais efetivas de se matar, que eu não vou comentar aqui, né, que não vem ao caso, mas essa não é a maneira mais efetiva. E por que isso acontece? Porque o tempo todo o nosso corpo ele está medindo o oxigênio. Lembra que lá no sistema cardíaco, o tempo todo o corpo estava medindo a pressão, que eu falei do baroreceptor, né, que media a pressão arterial. Aqui é a mesma coisa, só que não é pressão, é o oxigênio, né? Então, como o tempo todo o seu corpo ele está detectando a quantidade de oxigênio, se diminuir, ele aciona um alarme e ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que intervir, mandar alguma resposta para recuperar aquele dali. Então, esse controle é do sistema nervoso central. Por isso que você não consegue controlar a respiração sozinho. O sistema nervoso central é um controle autônomo, como a gente viu, né? Simpático e parasimpático. É involuntário. A gente não tem controle sobre tudo. Então, o que é que ele detecta? O que é que o corpo detecta para saber se você está com oxigênio suficiente ou se você está faltando oxigênio? Ele detecta 3 coisas: o O2, o CO2 e o pH. Então, se você tiver com pouco O2, você vai respirar mais rápido. Se você tiver com muito CO2, você também vai respirar mais rápido. E se o seu pH estiver baixo, você também vai respirar mais rápido. Vou até colocar isso no chat. Pouco O2, muito CO2 ou
pH baixo, uma dessas três coisas, ou as três coisas juntas, fazem você respirar mais rápido, tá? Fazem você respirar mais rápido, tá certo? Pouco O2, ou muito CO2, ou um pH baixo, são indicativos de que o seu corpo está precisando de oxigênio. E aí o seu corpo manda você respirar mais rápido. Quem detecta isso são receptores chamados de quimiorreceptores, né? Quimiorreceptores. Lá no carro de som ali. Lá no pulmão era chamado, no pulmão não, no sistema cardíaco, era chamado de baroreceptores, né? Baro. Cuidado para não confundir o nome. Aqui é quimiorreceptores, ou seja, receptores químicos, né? Receptores químicos. Então, um desses três parâmetros, eles sempre vão estar detectando. Se ele detectar um parâmetro anormal, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar a informação para o seu pulmão poder respirar. Deixa eu só fechar aqui rapidinho. Estão pertinho de terminar a aula, rapaz. Espera aí que... Pronto. Então, vê. Se ele detectar uma anormalidade de um desses três parâmetros, ele manda essa informação para o sistema nervoso central e o sistema nervoso central vai mandar a resposta para o pulmão. Qual é que vai ser a resposta? Para você respirar mais rápido, né? Para você respirar mais rápido. E esses receptores, eles fazem isso em dois lugares. Eles fazem isso no seu sangue, eles estão o tempo todo medindo no seu sangue, né, lá na aorta, vendo se o pulmão, o sangue sai com a pressão boa e sai com a oxigenação boa. E ele tem também uma localização dentro do sistema nervoso central, né? Lá naquele líquido que a gente viu no primeiro módulo, aquele líquido cefalorraquidiano, lá também tem receptores que medem se o sangue ele está com uma boa quantidade de oxigênio, né? Ou se ele está com uma pouca quantidade de oxigênio. Então, veja aqui na figurinha que ele mede a quantidade de CO2 e ele mede também a quantidade de pH. Ele mede o pH. Quando ele detecta se está um pH baixo, aí ele também manda uma resposta para poder aumentar a respiração. Beleza. E outros reflexos, né, que a gente tem é tosse, espirro. Isso também são reflexos do sistema respiratório. Quando alguma coisa entra em contato com o seu nariz ou com a sua boca, às vezes a gente se engasga, né, com alguma coisa, tudo isso gera um reflexo de tosse, um reflexo de espirro, porque alguma coisa ali causou uma irritação. Eu lembro, antes da pandemia, eu estava aqui, foi na faculdade daqui, da Estácio, aqui em Recife. Antes da pandemia, aí eu estava na prova, estava aplicando uma prova nesse dia de noite. E aí eu comi aquele chocolate diamante negro. Diamante negro. E diamante negro tem uns pedacinhos assim, né? Não sei o que é aquilo. Tem umas pedrinhas no diamante negro, né? No chocolate. Aí eu lembro que eu estava aplicando a prova e não sei que molesta foi que uma daquelas pedrinhas ficou presa aqui, ó. Colou aqui. É açúcar derretido, né? Pronto, desde aquele dia eu não como mais. Aí ficou preso e eu comecei a tossir e não parava. E começou a lacrimejar o olho. Ficou irritado, né? E eu tentando observar os alunos filando, se estava filando, se não estava aplicando a prova.
Sorte minha que um aluno tinha trazido água, duas águas bem grandes, eu peguei água. Aí eu tava com um antialérgico dentro da bolsa, eu tomei. Mas assim, pense, né? Eu digo, nunca mais eu como chocolate na prova. Aí na outra, foi engraçado que na outra prova, aí os alunos disseram, professor, eu trouxe um diamante negro aqui pro senhor. Eu digo, não, tô fora, vai-te embora, tá lá. Eu lembro que eu vim no carro, hoje eu vim com o olho aberto e o outro fechado, dirigindo. Ficou, deu uma alergia, pense num negócio bom, deu uma alergia e eu não conseguia passar mais, né? Então, é um reflexo. Outra coisa que acontece também é quando você está com medo ou quando você está em excitação, a respiração fica maior, né? Quando você está com medo, sua respiração naturalmente ela fica mais rápida. Ou na situação de excitação também, vocês já entenderam o que eu quer dizer. Isso com adulto. Com o bebê acontece também um negócio muito interessante, que é o bebê prender a respiração. Não sei se você tem contato com o bebê, com seu irmão, com seu afilhado, com seu primo, mas quem já cuidou de bebê, alguns bebês eles prendem a respiração quando fica com raiva. Não sei se você já viu. Ele começa a ficar roxo, né? Tipo, você faz uma coisa, ó, a Karen já viu. Você faz uma coisa e o bebê não gostou, aí ele prende aqui, ó, chora e prende a respiração, né? Aí o que é que você tem que fazer? Dá um grito nele, dá um saculejo assim, né? Tem gente que dá uma pancada, puf, Muay Thai, também não é assim não, calma, né? É para dar uma batidinha nele, para ele retornar, para ele voltar. E isso é safadeza dele ou dela. É safadeza porque ele não gostou do que você fez, né? Então, não fique com medo, você saculeja ele, dá um grito, fulano, né? Maria Júlia, não sei o quê. Já aconteceu aqui com alguns dos meninos. Aí ele volta. Se você fizer isso 3 vezes, ele não faz mais. Ou ela não faz mais. Fez 2, 3 vezes, ele não faz mais. É birra. Fique tranquilo que é birra. Tá? Mas é perigoso, viu? A criança está sem respirar. Né? Dá medo, sim, dá medo. Principalmente para quem está cuidando. Aqui em casa são três. O meu mais velho, Diego mais velho, pai de primeira viagem. Aí, logo no começo, ele tem uns 2 meses assim. Aí Denise estava dormindo, né? De tarde, Denise estava dormindo e eu estava estudando. E Diego estava naquela cadeirinha do carro. Cadeirinha do carro, só que ele estava na sala. Estava na cadeirinha dentro da sala. Aí eu estudando, de vez em quando eu olhava para ele, né? 2 meses, primeiro filho, ficava do meu lado, de vez em quando eu olhava para ele. De repente, o menino começou a ficar roxo. Né? De repente, Diego começou a ficar roxo. Eu digo, ih, rapaz, que danada é isso? Quando eu olhei a cadeirinha, viu? Ele estava com o pescoço assim, ó. O pescoço dele, a posição da cadeirinha, o pescoço dele fez isso, ó. Ele ficou lá dentro afundado e o pescoço dele aqui, ó, foi para baixo. Ou seja, ele não estava respirando direito. Aí eu percebi, tirei ele da cadeirinha, né? Chamei a mãe, claro. Tirei ele da cadeirinha, chamei Denise. Aí a gente viu que a cadeirinha, ele fez fechou aqui o pescoço e estava sem respirar. Aí desde esse dia que eu lembro que a gente botava um apoio aqui no pescoço, um travesseiro bem fininho, para ele não fazer isso, tem que ter cuidado. Gabriela dissesse o que é, Gabriela? Minha, fi... Minha filha nunca fez isso, que ela sabe a mãe que tem. É, né? Então, Gabriela é moral, bota moral, Gabriela. A mãe é pior do que ela, então. Então, isso são reflexos, né, que acontecem, que fazem parte também do nosso sistema. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, tem isso mesmo. Ok, gente. Então, a aula de hoje é essa. Foi um pouquinho longa, né? Um pouquinho esticada, muitos detalhes. Depois, se vocês puderem rever a aula, tá? Se puder... se você já foi anotando aí e tal, isso facilita também. Ou escutar a aula